Olá meu irmão, olá minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Valor da Sabedoria. Estamos na lição de número 6 do nosso estudo bíblico sobre batalha espiritual. Caso este seja o seu primeiro acesso, clica no card aqui em cima que você vai acessar a nossa playlist com todas as aulas anteriores, podendo dar início da lição de número 1, ou caso você tenha perdido alguma lição, ali também você vai poder continuar de onde você parou. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão inscreva-se aí abaixo e aciona também o sininho, que assim todas as vezes que uma nova lição for adicionada, o YouTube vai avisar você para que você possa continuar estudando com a gente semanalmente e não perca nenhuma lição. E desta forma, você também apoia o nosso canal para que ele possa continuar crescendo e outras pessoas também possam ser alcançadas, e eu te agradeço se você puder fazer isso. Mas, sem demoras, vamos então dar continuidade ao nosso estudo e dar início a essa lição de número 6. Esta lição de número 6 tem como tema Quem domina a sua mente? E o objetivo desta lição é: ponto 1. Explicar a epístola aos Filipenses. Ponto 2. Conceituar a palavra mente no contexto bíblico. Ponto 3. Expor o conceito da expressão a mente de Cristo. A leitura bíblica para esta lição encontra-se no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 9, que diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então nós vamos fazer uso da carta de Filipenses, no capítulo 4, como base para esse nosso estudo, aonde ele tem como também um objetivo falar sobre a mente de Cristo. A introdução desta lição diz assim: Quem nasce de novo é nova criatura, e assim a vida cristã é norteada pelo Espírito Santo. Isso significa que nós, como cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por termos nascido de novo, da água e do Espírito, convém então que a gente procure não mais andar pela carne, mas pelo Espírito, e para isso é necessário que a gente tenha a mente igual à mente de Cristo. E é exatamente isso que nós vamos estudar. Então vamos dar início ao nosso tópico de número 1. O tópico 1 desta lição é sobre a Epístola aos Filipenses, que tem como ponto 1 a doutrina e diz assim: O objetivo da carta não era solucionar problemas doutrinários nem de relacionamento, pois eles haviam amadurecido rapidamente. Um dos propósitos estava vinculado à amizade e ao amor recíproco do apóstolo. Os problemas referentes às heresias eram periféricos. O apóstolo trata desse assunto mais como uma precaução. Então essa carta aos Filipenses, ela também não vai trazer grandes ensinos doutrinários, até porque, como disse aqui, a igreja em Filipenses, ela amadureceu muito rápido, então ela recebeu a doutrina dos apóstolos e ela procurou seguir a doutrina dos apóstolos de uma forma mais rápida, mais correta. Então a carta que Paulo escreve aqui não é para tratar unicamente de problemas de heresia ou doutrinários, que são até meio periféricos nessa carta, mas onde tem gente, tem problema. Então ele vai tratar aqui sobre o amor, ele vai tratar aqui sobre o tratamento entre irmãos, porque era uma coisa que estava sendo necessário ali na igreja de Filipenses,
que apesar deles serem maduros na doutrina, sempre aonde há pessoas, muitas pessoas juntas, né, sempre há divergências de pensamento e divergências também na forma de se portar, e esses assuntos é o que Paulo vai começar a tratar um pouco aqui na carta aos Filipenses. E a gente vê aqui no capítulo 1, no versículo 9, Paulo dizendo: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Então Paulo chama a atenção para que também o amor fraternal, para que esse sentimento continue crescendo também através do conhecimento da palavra e também da percepção do que é uma vida cristã. Então Paulo vai começar a tratar esses assuntos mais pessoais na igreja de Filipenses. O ponto de número 2 desse tópico 1 é o relacionamento, que diz assim: havia entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana e comuns nas igrejas ainda hoje. O apóstolo pede que haja unidade e harmonia entre os crentes, tendo por base a humildade e o exemplo de Cristo. Então, como a gente vem falando, Paulo ele vai tratar aqui sobre problemas de natureza humana, que vai existir sempre, existia naquela época, continua existindo hoje. Ele vai falar sobre unidade, sobre harmonia, sobre amor, para que a gente possa ter como base. Então, quando ele fala que o amor continue crescendo em conhecimento, exatamente tomando como exemplo a própria pessoa de Jesus Cristo. E a gente vai ter como algumas referências aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 3, que diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Então ele começa a falar de alguns sentimentos que não são sentimentos cristãos, que é sobre ambição, sobre egoísmo. E ele fala então que humildemente considere os outros maiores ou superiores que a si mesmo. Isso ele fala aqui sobre servir, sobre humildade, porque Cristo, como um próprio exemplo, sendo ele mestre, veio para servir e não para ser servido. Então esse versículo ele chama um pouco a atenção das pessoas para que elas possam ser humildes, para que elas possam entender que a função de cada um dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, é para servir a Cristo, é para servir a sua obra em conjunto e não para ser servido ou trazendo para si um sentimento de egoísmo ou até mesmo de ambição. No capítulo 2, no versículo 14, diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões. É normal cada pessoa ter uma forma de pensar, cada pessoa ter uma forma de agir. Então aqui Paulo também começa a chamar a atenção nesse sentido. Olha, não haja entre vocês, né, queixas, não façam queixas, não discutam entre vocês. Porque uma vez que somos irmãos, temos que procurar ter a mesma mente, ter o mesmo pensamento, andar na mesma linha, porque todos têm o mesmo objetivo. Então é comum você encontrar na igreja pessoas que reclamam de tudo, pessoas que nunca estão contentes com nada. Então nós temos que procurar ter a mentalidade realmente de Cristo como uma unidade. Se nós somos o corpo, ele é a cabeça, que a gente procure pensar como Cristo. E assim, isso tudo vai ficando de lado. Também no capítulo 2, no versículo 5, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Exatamente como a gente tem falado até agora. Se nós somos um corpo, tendo Cristo como cabeça, então convém que a gente procure agir de acordo a cabeça nos demanda, de acordo a cabeça pensa e pede. Então um corpo bem ajustado, ele vai agir de acordo a cabeça demandar. Então, por isso que Paulo diz assim: olha, então que seja a atitude de vocês como a de Cristo. Vamos seguir a Cristo, vamos procurar ter a mente de Cristo. E assim a igreja vai se tornando cada vez mais forte, unida e humilde. O ponto 3 é um ensino e diz assim: Filipenses é uma epístola prática e os pensamentos teológicos aparecem casualmente. O sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipos, assim porque havia nela o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O objetivo da carta não é doutrinário, não é combater heresias ou falsos profetas, mas era sim de dar um ensino prático sobre o que é ter um bom relacionamento cristão. Então é esse o assunto que Paulo vai tratar nessa carta escrita aos Filipenses. O tópico 2 é sobre a mente no contexto bíblico.
O Novo Testamento grego emprega o termo nous de amplo significado como mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido. O sentido dessas palavras é de uma faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. O apóstolo Paulo está se referindo ao eu regenerado em contraste com a carne, sem o controle do espírito. É com essa mente cristã que desejamos a lei de Deus, ou seja, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, quando Paulo começa a tratar aqui de mente, ele está tratando também, falando num sentido de faculdade psicológica, na questão de sentido, de decisão, de entendimento, de intelecto. Então a gente vai encontrar ali em Romanos capítulo 7, versículo 25, que está escrito assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então ele está fazendo uma diferença, porque a nossa carne só deseja as coisas do mundo, os prazeres mundanos que desagradam a Deus. Então, por conta disso, elas seguem a lei do pecado. E a gente sabe que todo pecado ela tem origem do diabo, porque o salário do pecado é a morte e esse é o objetivo do inimigo para a nossa vida. Mas ele diz, graças a Deus que em Cristo Jesus, eu com a mente, eu próprio decidi ser escravo da lei. Ou seja, obedecer os mandamentos de Cristo, procurar fazer o que Cristo mandou a gente fazer, pelos mandamentos da lei de Deus. É isso que Paulo quer dizer. Que a gente vai ver aqui no próprio Romanos capítulo 8, versículo 2, ele dizendo assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, uma vez em que ele com a mente decidiu seguir a lei de Deus, seguir a lei de Cristo Jesus, ele foi liberto da lei do pecado que gerava a morte. Então, ele parou de seguir e de fazer as vontades da carne, do pecado, que levava ele então à condenação. Então, graças em Cristo Jesus, que pela lei do Espírito da vida, então, aqueles que seguem a lei de Deus adquirem vida, mas aqueles que seguem a lei do pecado acaba gerando neles a morte. O ponto de número 2 é a mente como forma de pensar. A mente aparece também como uma maneira ou forma especial de pensar. Neste caso, é de disposição e de atitude, tanto no sentido negativo como positivo. Assim, ter a mente de Cristo significa pensar como Ele. Então, a mente ela pode gerar sentimentos tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Ela pode nos levar a tomar decisões boas, como também a tomar decisões más. Aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 18, a gente vai encontrar assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjo os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então aqui ele está falando que a mente carnal faz com que essa pessoa ela tenha sentimentos da carne, porque ela tem um sentimento de orgulho. E você vê aqui, então não permitam que essas pessoas de falsa humildade, então ela está carregada de sentimentos negativos. Então a sua mente carnal, ou seja, ela ainda continua agindo de acordo às leis do pecado. Em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu com seu corpo rompeu com o pecado. Então aqui ele está dando um exemplo de Cristo, do sofrimento de Cristo, e fala, mas arme-se também com o mesmo pensamento. Ou seja, procurem pensar para agir como Cristo agiu. Porque em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, parte B, está escrito, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, procuramos ser igual a Cristo, andar como Cristo, pensar como Cristo, fazer como Cristo. Então nós temos uma forma diferente de ver, de pensar e de andar. Não mais guiados pela lei do mundo, não mais guiados pela lei do pecado, mas agora andando pelo Espírito, pensando da mesma forma
que Cristo Jesus. O ponto 3, que é o Espírito, diz: o substantivo grego pneuma, traduzido geralmente por espírito, é usado de forma metafórica como modo de ser, atitude, forma de pensar. É uma atitude ou modo de ser que reflete a forma como uma pessoa encara ou pensa sobre um assunto. Então, isso é interessante porque a gente vai encontrar essa palavra espírito na Bíblia, não referente ao Espírito Santo de Deus, mas a forma de agir ou a forma de pensar de uma pessoa. Então a gente vai encontrar lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1, parte A, dizendo assim: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então, vocês que são espirituais, ou seja, é um ser, é a forma de ser, a forma de se comportar. Então, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que andam de acordo ao Espírito, já não andam mais de acordo à carne. Porque se alguém está andando de acordo ao pecado, é porque anda de acordo à carne. E é isso que Paulo está escrevendo aos Gálatas. Então, se você encontrar alguém que ainda anda pelos comportamentos da lei do pecado, vocês que agora andam por Cristo Jesus pelo Espírito, devem então ali resgatá-lo com mansidão. Então, a diferença entre quem anda em espírito como quem anda em carne. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16, a gente encontra: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então aqui a palavra espírito já está trazendo uma conotação de sentimento. Então Paulo, quando ele estava ali em Atenas, o seu espírito se comovia, ele se sentia incomodado, ou seja, por ver a idolatria daquele lugar. Então, para que a gente tenha um entendimento de que essa palavra aqui, espírito, está sendo usada de formas metafóricas para expressar um ser, para expressar um sentir, de formas totalmente diferentes em contextos separados. O ponto de número 4 é o coração. Diz assim: o coração aparece em toda a Bíblia como o centro da vida física, espiritual e mental, fonte de vários sentimentos e afeições. O coração é a sede do pensamento e da compreensão. Seu uso metafórico aparece como a fonte causativa da vida psicológica de uma pessoa em seus vários aspectos. Então a gente encontra muitas formas de se expressar aqui a palavra coração. Vários sentidos em que essa palavra ela é usada dentro da Bíblia. Para isso a gente tem que puxar aqui alguns exemplos e vamos começar com Mateus capítulo 22, versículo 37, que diz assim: e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então amarás ao Senhor de todo o teu coração, mas no sentido de sentimentos. Então adorarás ao Senhor seu Deus de todo o teu coração. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a gente encontra: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, o sentimento de alegria, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, o que você tem no coração são sentimentos bons. Aqui, porque Deus ama o que dá com alegria, dando ênfase que é um coração dado, alegre, que está fazendo este ato. Em Romanos capítulo 2, versículo 5, a gente encontra assim: contudo, por causa de sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo juízo. Então aqui ele já está falando de um lado negativo, que é um coração teimoso, obstinado, que ele não é mole, ele é um coração duro, está adquirindo, está acumulando para si juízo, a ira de Deus. Então a gente vê palavras como coração sendo usado de várias formas para dar o sentido do que nós sentimos, do que nós expressamos.
Continuando também em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Isso é interessante porque é o coração onde estão os sentimentos do homem. Ali você pode gerar ódio, raiva, amargura, inveja, toda a forma de maus sentimentos. Mas é nele também que você pode gerar amor, compaixão, bondade, misericórdia. Então aqui ele está dizendo, se tem alguma coisa que você tem que guardar, se tem algo que você tem que proteger, se tem algo que você tem que cuidar, cuide do teu coração, porque é dele que vão sair os sentimentos que podem te levar a ter vida e da mesma forma sentimentos que vão te levar à morte. E melhor do que isso, se a gente for ler lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, parte B, olha só o que diz. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então você conhece o que está dentro de uma pessoa pelo que ela fala, porque ela fala aquilo que o coração dela está cheio. Quais são os sentimentos que imperam na vida dessa pessoa? Como essa pessoa vive? Ela tem um bom coração? É uma pessoa que é amorosa? É uma pessoa que perdoa? É uma pessoa fiel? É uma pessoa alegre? Então quando ela falar, ela expressa aquilo que ela tem dentro do coração dela. Agora, se é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que não tem bom relacionamento, que odeia as pessoas, que não perdoa, você vai entender quem essa pessoa é quando ela começar a falar. Porque a boca só fala do que está cheio o coração, daquilo que está dentro de você. E esse versículo, ele é perfeito para que a gente possa entender sobre essa palavra, sobre coração. Então, a gente vai saber que fruto sai dessa árvore quando a pessoa abrir a boca. Se é uma árvore boa, se é uma árvore ruim. O tópico 3 é sobre a mente de Cristo. E o ponto 1 é um sentimento de alegria, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. O Senhor Jesus é a fonte inesgotável de gozo e alegria, e isso dá à saudação um sentido completamente novo. Desse estado de graça está o bom relacionamento do cristão com as demais pessoas. O termo equidade, que está no versículo 5, é a tradução de compreensivo, bondoso e benigno. Essa deve ser a atitude de quem tem a mente de Cristo em relação às pessoas que nos rodeiam. A expressão perto está o Senhor diz respeito à vinda de Jesus que se aproxima. Então, uma pessoa que tem a mentalidade de Cristo, ela é uma pessoa que ela está constantemente alegre, ela está constantemente feliz. Existem dificuldades no nosso dia a dia? Sim, é lógico. Altos e baixos. Mas nós sabemos em quem temos crido. Então aqui, como diz a palavra, regozijai-vos sempre no Senhor, é porque nós temos que buscar alegria em poder estarmos na presença de Cristo. Sempre pensar desta forma. Nos alegrarmos mesmo diante das dificuldades, sabendo que Cristo sempre está ao nosso lado. Ali no versículo 5 da nossa leitura bíblica, ela diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Então, se ela é traduzida como compreensivo, como bondoso e benigno, então que ela seja conhecida, então que essa sua bondade, essa sua benignidade, a sua compreensão, ela esteja então notória, ela seja conhecida por todos aqueles que estão à sua volta. Porque ele continua dizendo, porque perto está o Senhor. Em Apocalipse 1, versículo 3, a gente encontra assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, na verdade é uma conexão, porque o tempo está próximo e próximo está o Senhor. Então nós nos alegramos, nos regozijamos e procuramos viver desta forma, porque nós sabemos que a volta de Cristo está cada dia mais próximo. Porque os sinais estão acontecendo, as coisas estão acontecendo que foram profetizadas, e nós sabemos que a qualquer momento Jesus vai voltar. Por isso que nós temos que nos alegrar sempre em Cristo Jesus. O ponto 2 é a nossa gratidão. Diz assim: os filipenses viviam num clima de perseguição religiosa. Paulo estava na prisão,
mas nada disso era problema suficiente para roubar a alegria dos crentes. Mesmo nas dificuldades, quem tem uma mente guiada por Cristo não se desespera. Exatamente o que eu estava falando. Nós temos dificuldades, os apóstolos tiveram dificuldades. Paulo, então, foi o que teve muita dificuldade. Naufrágios, presos, apanhou, foi chicoteado. Mas ele sempre se alegrava no Senhor. Então nós temos sempre que ser gratos a Deus. Lá em Neemias 8, versículo 10, a parte B diz assim: porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que está guardado para nós não está neste lugar, não está no plano terreno. Então, quando você estiver passando dificuldades, seja ela qual a dificuldade que for, então alegre-se no Senhor, sabendo que a sua recompensa não está aqui, ela está nos altos céus, está lá com Cristo Jesus, na presença do Senhor. Então, por isso que Paulo passava por todas as dificuldades, dando graças a Deus. Por isso que Paulo tem a capacidade de dizer: olha, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele sabia que não adiantava ele ficar neste lugar, porque o seu galardão, a sua recompensa, aquela que Cristo prometeu, aquela que Deus tem guardado para nós, não está aqui, está lá em cima. Por isso o morrer para ele era lucro, porque ele estaria na presença de Deus e receberia o galardão de todas as suas obras. Mesmo através dos sofrimentos, ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi espancado, mas sempre cantava louvores a Deus e regozijava-se na presença do Senhor, porque ele não estava preso ao âmbito carnal, ao âmbito material, mas ele sempre vivia olhando para os céus, porque ele sabia que de lá vinha o seu Redentor. O ponto 3 é a paz de Deus. O termo noema, pensamento, mente, diz respeito à faculdade geral de julgamento para tomar decisões. Esse noema pode se corromper, a ponto de impedir a iluminação do Evangelho de Cristo. Mas a paz de Deus na vida cristã está acima de todos os bens que uma pessoa pode adquirir, pois vai além da razão humana. Então esse noema, esse pensamento ou essa mente, ela pode ser corrompida. A gente encontra ali em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então Paulo está chamando a atenção aqui da igreja lá em Corinto, falando: olha, eu me preocupo que vocês se deixem levar por falsas doutrinas, por esses falsos profetas, por esses ventos que passam por aí, porque assim como o inimigo, assim como a serpente enganou Eva, eu receio que elas também mudem a sua forma de pensar, que a sua mente seja corrompida e vocês se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Por isso que quando lá diz: se tem água a guardar, guarde o seu coração, porque o coração é mente, é sentimento, é a forma de ser, de estar e pensar, ou em Cristo ou no mundo. Então não deixe que a sua mente cristã seja corrompida, indo atrás de qualquer vento de doutrina, ouvindo qualquer coisa. Procure realmente estar sempre na presença dos seus pastores, dos seus líderes, aquele que você escolheu para que possam te guiar espiritualmente. E lógico, sempre com a Bíblia na sua mão, estudando, tendo também o seu devocional diário, procurando a revelação de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em você para te ajudar também a andar de acordo à vontade de Deus. Lá ainda em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a gente encontra: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então todas as pessoas que não conhecem a Cristo, a sua mente, o seu coração, andam de acordo às coisas do mundo, aonde jaz o maligno. Então aqui está dizendo que o príncipe desse século, ou aqui nessa versão, o Deus dessa era, cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento dos descrentes, naqueles que não acreditam, para impedir que eles venham a crer, para impedir que eles venham a receber a palavra de Deus, para então renovar a sua mente, a sua forma de pensar, para que eles
possam ver a luz de Cristo, para que eles possam ver a glória de Deus. Então o inimigo cegou o seu entendimento, fechou o seu coração e também não sintam através do coração a presença de Deus. Lá em Filipenses 4, versículo 7, parte A. Mas então falando de nós, que entendemos, que estamos na luz, que temos a paz de Deus. Lá diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Isso só tem aquele que vive uma vida com Deus. Essa paz que excede todo o entendimento é a paz que Paulo tinha. É a paz com que ele morreu quando foi decapitado. Pedro é a mesma paz que ele teve quando ele foi crucificado de cabeça para baixo. Essa paz é a mesma paz que Estevão quando ele foi apedrejado. Essa paz é a mesma paz quando Filipe também foi decapitado. Então, essa paz que excede todo o entendimento, o mundo não entende. É essa paz que faz com que a gente, mesmo tendo problemas, dificuldades ou perseguições, a gente deite e durma. A gente pode deitar na nossa caminha, a gente vai dormir tranquilamente, porque entendemos que temos a paz de Deus em nós. Não vivemos tribulado com o mundo, nessas preocupações de ganância, de dinheiro, nos preocupando com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, porque uma vez que confiamos verdadeiramente em Deus e na sua palavra, lá encontramos que Deus vai suprir todas essas nossas necessidades. Então nós deitamos e dormimos, porque em nós está a paz que excede todo o entendimento. Conclusão. O nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade reflete o que há em nosso coração. E isso mostra por si só quem domina a nossa mente. Nós falamos já nos outros estudos sobre sermos testemunhas de Cristo pelo poder do Espírito Santo. E é exatamente isso que vai acontecer. Porque uma vez que você recebe o Espírito Santo e você se deixa ser levado pelo Espírito, guiado por Ele, doutrinado por Ele, Ele vai te dar um novo coração. Ele vai encher o seu coração de coisas boas que provém de Deus, amor, alegria, felicidade, bondade. E isso tudo vai refletir externamente na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Porque é exatamente isso que vai mostrar agora quem você é. Na verdade, sempre mostrou, só que antes de um lado negativo, quando você andava pelas leis do mundo, mas agora de um lado positivo, porque você anda de acordo às leis do Senhor. Porque lembrando que a gente leu lá em Mateus, a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Então você agora vai falar coisas boas, vai ser uma pessoa boa, vai agir como uma pessoa boa, porque em você está o Espírito Santo de Deus. E você foi transformado, não é mais guiado pela carne, mas agora é guiado pelo Espírito. Chegamos ao fim, então, da lição de número 6, do nosso estudo bíblico sobre batalha espiritual, falando um pouco sobre mente, sobre o coração, sobre realmente termos a mentalidade de Cristo, porque uma vez que andamos, então, em Espírito, nós não podemos mais fazer a vontade da carne. E assim, vamos evitar de pecar, e assim nós vamos crescendo espiritualmente e o Senhor vai nos direcionando para termos cada vez mais uma mente mais próxima da mente de Cristo, sendo Ele o único que não pecou. Então a gente vai buscando sabedoria e conhecimento na palavra, transformando a nossa mente e transformando o nosso coração para agir de acordo à vontade de Deus. Eu quero agradecer a sua presença até aqui, que o Senhor então continue te abençoando. Não deixa de dar um like se você gostou desta lição, compartilha também com seus amigos, pessoal da sua escola, da sua igreja, e deixa o seu comentário, escreve aí o que você achou, se você tem alguma opinião, se você tem alguma sugestão. Essa interação também pode nos ajudar a melhorar cada vez mais aqui as nossas lições, a melhorar aqui o nosso canal. Então eu conto com a sua participação, escreve aí. No mais, lembrando, se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, porque semana que vem tem mais lição. E assim, clicando lá no sininho, o YouTube vai avisar você quando a próxima lição já estiver disponível. E assim você vai estar comigo mais uma vez. Nós vamos continuar estudando juntos a palavra do Senhor para crescermos cada vez mais em espírito e atingirmos uma maturidade espiritual que o Senhor espera de nós. Por isso, eu te deixo então aqui, mas contando com a sua presença na nossa próxima lição. E que o Senhor então te abençoe e que todos vocês fiquem com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.